Quem foram os Moabitas mencionados na Bíblia? A história dos Moabitas remonta a Ló, sobrinho do patriarca Abraão. Deus salvou Ló da destruição de Sodoma e Gomorra, e ele foi embriagado por suas filhas para que pudesse gerar filhos em um mundo despovoado. Ló gerou Moabe com sua filha mais velha, iniciando assim a linhagem moabita, que, segundo a Bíblia, se estendeu até Jesus de Nazaré. Ruth, a mulher a quem se atribui o livro bíblico que leva seu nome, era moabita e suposta bisavó do rei Davi, fazendo parte da ascendência de Jesus conforme genealogias traçadas pelos evangelistas Mateus e Lucas. O relacionamento dos moabitas com os israelitas é complexo, tanto biblicamente quanto historicamente. Por um lado, eles eram inimigos. Balaque, rei de Moabe, pediu ao profeta Balaão para amaldiçoar os israelitas quando estavam perto da terra prometida, embora sem sucesso. Posteriormente, os israelitas tiveram muitas mães moabitas em relacionamentos proibidos, o que os sujeitou a uma praga enviada por Yahvé. Como era a religião dos moabitas? Como foi seu relacionamento turbulento com os israelitas? Por que os israelitas sobreviveram na história, enquanto os moabitas desapareceram? Fique até o fim para conhecer estas e outras histórias fascinantes sobre Moabe e os moabitas. Antes de mergulharmos mais fundo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para se manter atualizado com nossas novidades. Ló, sobrinho de Abraão, é um personagem mencionado na Bíblia judaica, no Antigo Testamento e no Alcorão. Ele acompanhou seu tio Abraão em uma viagem para Canaã, juntamente com sua esposa e 2 filhas. Eles se estabeleceram entre o Monte Hebrom e a planície de Sodoma. Embora as Escrituras não mencionem o nome da esposa de Ló, de acordo com a tradição judaica, ela era chamada Edi. Ló teve um desentendimento com seu tio Abraão, o que levou à mudança para Sodoma. Segundo o livro de Gênesis, quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra por seus pecados, ele enviou 2 anjos para salvar Ló e sua família. A única instrução dada a eles para se salvarem era nunca olhar para trás. No entanto, a esposa de Ló não resistiu à curiosidade e olhou para trás, transformando-se em uma estátua de sal. As filhas de Ló, preocupadas por não haver homens para perpetuar a linhagem humana, embebedaram o pai e se deitaram com ele, sem que ele percebesse. A filha mais velha gerou um filho chamado Moabe, e a filha mais nova gerou Amon. Esses filhos se tornaram os patriarcas das nações moabitas e amonitas, respectivamente. O nome Moabe significa da concordância de Strong, referindo-se a um compilado do século XIX que registra essa história. James Strong, um teólogo americano, contribuiu significativamente para facilitar as referências cruzadas na Bíblia. A palavra hebraica Moabe é uma forma estendida que significa literalmente de pai. O que se sabe sobre Moabe provém principalmente de escritos antigos e de uma longa inscrição moabita conhecida como Estela de Mesa. O incidente envolvendo Ló e suas filhas, resultando no nascimento de Moabe, provavelmente ocorreu durante o século XIX a.C. A primeira visão clara dos moabitas surge no século XV a.C., quando os israelitas se aproximavam da terra prometida. Nos tempos antigos, Moabe e Israel apresentavam semelhanças marcantes. Na Bíblia hebraica, a relação entre Moabe e Israel é complexa. Por um lado, Moabe é visto como inimigo cujas mulheres levaram os homens israelitas a pecar durante o Êxodo, conforme relatado no livro dos Números, e também foram uma influência negativa sobre o rei Salomão, conforme o primeiro livro dos reis. De acordo com o Deuteronômio, os descendentes dessas uniões eram proibidos de entrar na Assembleia de Deus, mesmo após 10 gerações. O segundo livro de Samuel menciona que o rei Davi executou sistematicamente 2 em cada 3 cativos moabitas. Além disso, Eliseu profetizou vitória sobre Moabe, enquanto Isaías, Jeremias e Ezequiel profetizaram sua destruição. A importância de Moabe é evidenciada na Estela de Mesa, que mostra que Moabe e Israel compartilhavam uma história, parentesco, linguagem, teologia e instituições. A proximidade entre esses 2 povos frequentemente levou a rivalidades e conflitos. A semelhança entre Moabe e Israel tornava os moabitas uma ameaça à identidade israelita, pois a assimilação sempre foi um risco. A proximidade histórica dessas 2 nações também complica as tentativas de definir o que significa ser israelita. Na Estela de Mesa, é dito que Moabe e Israel compartilhavam muitos aspectos culturais e sociais, o que aumentava a rivalidade entre eles. Azarote em Moabe é conhecida como a residência da tribo de Gade e foi reconstruída por um rei israelita. Arqueólogos, ao escavarem no local atual da Jordânia, descobriram um templo contendo objetos rituais, como vários touros e cabeças de touro em cerâmica. Esses touros eram símbolos comuns de deuses masculinos no Antigo Oriente Próximo.
Entretanto, é difícil determinar se o templo era moabita ou israelita, erguido por grupos com visões divergentes sobre Deus, em oposição aos autores bíblicos. Na Bíblia, Gade é uma das tribos de Israel, mas na Estela de Mesa é uma região reivindicada tanto pelos reis de Israel quanto pelos de Moab. Moab estava situada em uma meseta elevada ao leste do Mar Morto, entre Edom e Amon. Edom, uma região ao sul de Judá, era habitada pelos Edomitas, um povo semita. Amon estava entre o deserto da Síria e o rio Jordão, habitada pelos Amonitas, descendentes de Amon, filho do patriarca Ló com sua filha mais nova. Moab era delimitada pelos vales de Arnon e Sered, as escarpas do Mar Morto e o desfiladeiro do rio Amon, com o deserto a leste e o vale do rio Jordão a oeste. A região de Moab media cerca de 97 quilômetros de norte a sul e 32 quilômetros de leste a oeste. A fronteira norte de Moab mudava em tempos de guerra, mas mesmo em sua maior extensão, o país não ultrapassava 3.625 km². Na distribuição tribal, a principal região ao norte do rio Arnon foi atribuída a Ruben, filho primogênito de Jacó. No entanto, sua tribo não conseguiu manter a terra, que foi gradualmente absorvida por Moab. Nos relatos bíblicos, os moabitas eram parentes dos israelitas, compartilhando Tare como ancestral comum. Tare era pai de Abraão e Arã, sendo Arã pai de Ló, cujos filhos foram Moab e Amon. Os filhos de casamentos mistos entre israelitas e moabitas ou amonitas eram considerados manzirim, o que significava que não podiam fazer parte plena da comunidade israelita até a 10ª geração. Contudo, essa regra parece ser de uma época posterior, já que o piedoso rei Davi era de ascendência moabita com apenas 3 gerações intermediárias. Os moabitas aparentemente mantinham laços estreitos com os clãs de Ruben e Gade, que se estabeleceram na região transjordaniana de Moab, junto com parte da tribo de Manassés. O território de Moab era constituído principalmente por uma meseta de suaves ondulações, intercaladas por numerosos barrancos. Moab era uma terra famosa por suas pastagens férteis, que promoviam o crescimento abundante de ovelhas e outros animais. Tamanha era a fertilidade da região que seu gado foi suficiente para pagar tributos pesados a alguns reis. De fato, Mesa, o rei de Moabe, enviou ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com suas lãs. O solo e o clima de Moabe eram ideais para o cultivo de cereais como trigo e cevada. A parte oriental do país era atravessada pelo Caminho Real, uma rota comercial vital que se estendia até a Síria, ao norte, e ao Golfo de Acaba, ao sul. Durante as idades do bronze e do ferro, a história de Moabe é testemunhada por vestígios arqueológicos, embora escassos. A existência deste reino antes da ascensão dos israelitas é atestada por uma estátua colossal erguida em Luxor pelo faraó Ramsés II, que menciona Moabe entre as nações conquistadas pelo Egito durante a Idade do Bronze. Os moabitas provavelmente vieram da Península Arábica, emigrando durante um período de seca prolongada que os deixou sem fontes de água. Na Idade de Ferro, uma inscrição em uma tábua de argila da cidade assíria de Nimrud, dos tempos do rei Tiglat-Pileser III, que reinou entre os anos 745 e 727 a.C., indica que o rei moabita Salmã prestou homenagem ao Império Assírio. Durante o reinado de Sargão II, rei da Assíria entre 722 e 705 a.C., uma rebelião contra ele foi mencionada, envolvendo Moabe, Judá, Edom e os filisteus. A Estela de Mesa, um artefato crucial para a compreensão dos moabitas, menciona Mesa, um rei moabita do século IX a.C., conhecido principalmente por esta inscrição. Nela, Mesa se autodenomina filho de Quemós, rei de Moabe, e narra sua história. Datada de cerca de 840 a.C., a estela relata como o deus moabita Quemós se enfureceu com seu povo, permitindo que fossem subjugados por Israel. Eventualmente, Quemós voltou a favor de Mesa, ajudando a libertar seu povo do domínio israelita e restaurar seu reino. A inscrição, escrita em uma variante do alfabeto fenício, estreitamente relacionada à escrita paleo-hebraica, também descreve os numerosos projetos de construção realizados por Mesa. Descoberta em 1868, a Estela de Mesa é um bloco de basalto polido com cerca de 1 metro de altura, 60 centímetros de largura e grosso, contendo uma inscrição de 34 linhas. Atualmente, a estela está preservada no Museu do Louvre, em Paris. O conteúdo da estela revela detalhes importantes sobre os moabitas e suas interações com os povos vizinhos, destacando sua resistência e resiliência diante das adversidades históricas. A primeira inscrição epigráfica cananeia encontrada na região da Palestina é considerada a mais longa da Era do Ferro já descoberta nessa área. Esta inscrição representa a principal evidência da língua falada na época. A estela moabita relata como Moabe foi oprimido pelo rei israelita Onri e seus descendentes, devido à ira do Deus deles. A inscrição descreve as vitórias de Mesa sobre o filho de Onri,
cujo nome não é mencionado, e sobre os homens de Gade em Atarot, Nebo e Gejas. Além disso, a estela detalha os projetos de construção de Mesa, incluindo palácios, armazéns de água e a restauração de fortificações de suas fortalezas. De acordo com a Bíblia, os israelitas não passaram por Moabe para entrar na terra prometida, mas conquistaram o reino de Seom. No entanto, o rei moabita Balaque se sentiu ameaçado pela presença israelita e contratou o profeta Balaão para amaldiçoá-los. Apesar dos esforços de Balaque, o profeta abençoou Israel e profetizou a derrota de Moabe. Durante o acampamento israelita em Sitim, as mulheres moabitas e os midianitas se relacionaram com os israelitas, resultando em uma praga que matou milhares de homens de Israel. Onri, o sexto rei de Israel, expandiu seu território para a região de Moabe. Seu reinado, de aproximadamente 11 anos, foi marcado por sucessos militares e a construção de Samaria, estabelecendo-a como capital do reino de Israel do Norte. A Bíblia destaca que Onri fez mais mal do que todos os reis anteriores. A estela de Mesa menciona que ele expandiu suas posses para o norte de Moabe, oprimindo os moabitas. O rei moabita Eglon escravizou os israelitas por muitos anos, segundo o livro dos Juízes. Eglon, um rei obeso, governou de Jericó e liderou uma confederação de moabitas, amonitas e amalequitas em um ataque contra Israel. O israelita Eude, da tribo de Benjamim, enganou Eglon ao pagar um tributo e, em seguida, cravou uma espada na barriga do rei, levando a uma revolta que matou milhares de moabitas e restaurou a independência israelita. Como punição pela idolatria, Deus enviou uma praga aos israelitas. Esta praga foi uma resposta ao fracasso de Balaão em amaldiçoar Israel e à adoração de Baal pelos israelitas. Moisés ordenou a execução dos líderes dos clãs idólatras, e a praga só cessou quando Finéias, neto de Arão, matou um israelita e uma mulher estrangeira. Naquela época, muitos israelitas já haviam morrido. Moisés morreu e foi sepultado em Moabe, em um local desconhecido, conforme descrito no Deuteronômio. O patriarca tinha plena lucidez e vigor até sua morte. O rei Salomão, filho de Davi, também teve esposas moabitas e de outros povos estrangeiros, como relatado no livro dos reis. Os moabitas adoravam Quemos, também conhecido como Chemos, o qual era considerado o deus nacional de Moabe. Conhecemos esse deus principalmente através da estela de Mesa, que atribui as vitórias moabitas à intervenção divina de Quemos e as derrotas à sua ira. Os reis de Moabe se viam como filhos de Quemos, acreditando que suas vitórias se deviam à ajuda divina. Liderados por Mesa, os moabitas se revoltaram e derrotaram Israel, e o novo rei ofereceu cativos israelitas como sacrifício a seu Deus. Estudiosos contemporâneos sugerem que o culto a Quemos apareceu quando as invasões dos povos do mar ocorreram entre os séculos 11 e 10 a.C., estabelecendo-se nas regiões costeiras e adjacentes. Acredita-se que Quemos tenha se originado como uma das primeiras divindades de um culto quase monoteísta e mítico, que posteriormente influenciou os arameus e outras minorias semíticas, como os asmoneus. Os moabitas praticavam uma religião semítica antiga, e segundo o livro dos Números, eles induziram os israelitas a participarem de seus ritos. O deus principal dos moabitas era Quemos, e a Bíblia faz referência à cidade de Quemos. Diversos sítios de culto moabita da Idade do Ferro foram encontrados em lugares como Ala, Ataru, Tamá e Quirbalmudaina. De acordo com o segundo livro dos reis, em situações de grave perigo, os moabitas ofereciam sacrifícios humanos a Quemos, como fez Mesa ao entregar seu filho e herdeiro. O livro dos reis também menciona que o rei Salomão construiu um templo para Quemos. Referências bíblicas apontam que Salomão construiu um lugar alto para o ídolo abominável de Moabe na montanha em frente a Jerusalém. Entre os moabitas mais famosos está o rei Balaque, que ficou assustado com o grande número de israelitas marchando em direção à terra prometida e contratou o profeta midianita Balaão para amaldiçoá-los. No entanto, Deus abençoou os israelitas em vez de amaldiçoá-los. A moabita bíblica mais famosa é Rute, que se casou com o filho de Elimeleque e Noemi, um casal que se mudou para Moabe de Belém de Judá fugindo da fome. Quando Elimeleque e seus 2 filhos morreram, deixando 3 viúvas, Noemi decidiu voltar para Belém. Orfa, outra nora de Noemi, voltou para sua casa paterna, enquanto Rute decidiu acompanhar sua sogra, dizendo-lhe que onde quer que Noemi fosse, ela também iria, e que o povo de Noemi seria seu povo, e o Deus de Noemi seria seu Deus. Além de Mesa e Balaque, outros moabitas notáveis incluem Eglon, que subjugou Israel. Os famosos Moabe e Eglon submeteram os israelitas por 18 anos em Moabe. Os filhos de Ló nasceram de suas filhas, e os moabitas habitaram inicialmente nas ricas terras altas ao leste do Mar Morto, onde expulsaram os Emins. Mais tarde, foram expulsos para o sul por tribos guerreiras de amorreus, que cruzaram o rio Jordão sob o comando do rei Selm, empurrando os moabitas para a área ao sul do rio Arnon, que se tornou seu limite norte.
Deus renovou sua aliança com os israelitas em Moabe, antes de entrarem na terra prometida. Moisés morreu em Moabe, impedido por Deus de entrar na terra prometida, sendo enterrado em um local desconhecido. Os israelitas mantiveram 30 dias de luto por Moisés em Moabe. No livro de Rute, uma moabita viúva conheceu Boaz, um homem rico e parente de Elimeleque, sogro de Rute. Com a ajuda de Noemi, Rute conquistou Boaz e eles tiveram um filho chamado Obed, pai de Jessé, que foi o pai de Davi. Assim, Jesus Cristo, segundo os evangelistas Mateus e Lucas, descende de Davi, tornando-se tanto judeu quanto moabita, pois o famoso rei israelita era bisneto de Rute, natural de Moabe. Na tradição judaica, os moabitas se opuseram à invasão israelita de Canaã, sendo excluídos da congregação por 10 gerações. O Talmud, principal fonte da lei religiosa judaica, expressa que a proibição se aplicava apenas aos homens moabitas, não permitindo que se casassem com mulheres judias, nascidas ou convertidas. No entanto, as mulheres moabitas convertidas ao judaísmo podiam se casar com israelitas, exceto com os Coanim, sacerdotes. Essas proibições não foram aplicadas durante o cativeiro babilônico, embora Esdras e Neemias tentassem restabelecê-las, devido ao grande número de esposas judias não convertidas ao judaísmo. Os moabitas desapareceram da história por volta do século VI a.C., quando se tornaram vassalos do Império Assírio. Pouco depois da queda do reino de Judá e da deportação dos judeus para a Babilônia, Moabe também caiu nas mãos dos babilônios. Diferente dos judeus, os moabitas desapareceram em grande parte da história. Entre os séculos IV e III a.C., os nabateus se estabeleceram na terra de Moabe, governando a partir de Petra. Posteriormente, o território moabita enfrentou a dominação romana e a conquista dos cruzados. Atualmente, a antiga cidade moabita não existe mais. Após a conquista de Moabe pela Babilônia em 583 a.C., a trilha dos moabitas se perdeu na história. Hoje, o território de Moabe faz parte do reino Hashemita da Jordânia. Os jordanianos que vivem na terra de Moabe não compartilham muitas semelhanças com os antigos moabitas, pois a Jordânia é um reino muçulmano. Se você tiver algo a acrescentar, compartilhe conosco na seção de comentários. Curta este vídeo e envie o link para sua família e amigos, para que eles também saibam mais sobre os moabitas mencionados na Bíblia. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever e seguir-nos em todas as redes sociais, que estão na descrição abaixo. Lembre-se, um povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la.